Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já pedindo perdão e desculpas pelo nervosismo. Provável que seja a primeira vez que vocês me veem aqui na frente. Vamos estar orando, então. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, essa palavra, esse entendimento. Senhor, em nome de Jesus, usa-me, Pai, para que seja, através de mim, falado a Tua voz, para que possa, Senhor Deus, passar o Seu entendimento ao Teu povo. E assim que o Seu reino cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Essa carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, inspirado por Deus, é claro, ele menciona sobre ofertas. Claro que a situação dessa igreja, das partes da Macedônia e da Judéia, estavam enfrentando uma certa dificuldade. E Paulo, então, pede ajuda aos irmãos da igreja de Corinto, para que possais ofertar para a ajuda dos seus irmãos. Eu vou estar lendo do versículo 1 em diante, acompanhem vossas Bíblias. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita que escrever-vos. Aqui Paulo já deixa bem claro que não seria muito necessário escrever sobre isso, porque uma vez que você é cristão, normalmente seria de seu eu interior, que Deus colocasse no seu interior o desejo de ajudar as pessoas. Mas aí ele continua, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Ou seja, o ato da igreja de Corinto ajudar os irmãos, o ato de outras igrejas ajudarem outros irmãos, é uma bênção de Deus, pois estimula outras pessoas a quererem ajudar simultaneamente. Mas, aí o versículo 3, enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Aqui ele envia 3 irmãos, Tito e mais 2, se eu não me engano, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebido, não vos envergonhamos, nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Aqui Paulo está dizendo, ora, eu vou mandar esses 3 irmãos para que eles já preparem a oferta para a igreja da Judéia, para ajudar os pobres da Judéia. E para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que não haja vergonha. Imagine Paulo chegando ou no caso Tito, os irmãos chegando na igreja para pegar essa oferta para as igrejas da Macedônia, e chega lá, está todo mundo de mão vazia. Mas aí, vamos lá. Portanto, tive por coisa necessária, verso 5, exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Avareza, o amor ao dinheiro. Imagine, chega lá para pegar essa oferta, essa bênção, que seria bênção para os irmãos da Macedônia, da Judéia, e encontre todo mundo, com sentimento de avareza pelo dinheiro, amor exacerbado ao dinheiro. Verso 6, ele já passa uma advertência. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Neste caso aqui, Paulo está tentando trazer a alusão à mente deles de que a oferta, o dízimo, é mais uma ferramenta na mão do Senhor para que o reino dele cresça aqui na terra. Por isso esse tema é complicado, porque você está juntando o material com o espiritual e colocar na cabeça dos irmãos a importância deste fato. E por isso que há tanta controvérsia na igreja, e sempre houve e sempre vai ter. Cada um contribua, verso 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E já logo coloca o contraposto, tristeza ou por necessidade. Tristeza, você semear para Deus com poxa vida, eu poderia fazer tanta coisa com esse dinheiro, mas eu tenho que, aquela tristeza em dar o dinheiro. Ou por necessidade, muitos estudiosos dizem que essa necessidade aqui seria a barganha com o Criador. Você pegar Deus e dizer para ele, olha, eu estou depositando aqui no gasofilácio, mas eu quero que o Senhor me ajude na outra ponta. E não é assim que Deus quer que as coisas sejam. Verso 8,
E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Percebe que Paulo está sempre botando a obra de Deus acima do benefício pessoal. Verso 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 9, depois vocês podem anotar, ele está fazendo uma alusão aí a Salmos 112, versículo 9. Verso 10, ora, aquele que dá a semente que semeia, e o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Essa justiça, referente ao verso 9, é o fato de você estar doando para a obra de Deus, ou seja, você doa para os seus irmãos, eles são abençoados, eles vão dar graças e glórias a Deus por isso, vão orar por você, isso sim é a justiça. Verso 11, para quem tudo enriqueceis, para toda a beneficência ao qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, você vai estar doando na obra de Deus, se dispondo para a obra de Deus na questão financeira, e Ele vai estar fazendo com que o nome dEle, através de você, seja glorificado, e não o nome daquele quem está doando. Percebe que Paulo não está falando do ser humano, está falando de Deus aqui. Porque a administração desse serviço não só supre, verso 12, as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, ou seja, isso acaba gerando esse efeito de sempre fazer com que as pessoas olhem e vejam a bondade do cristão em todos os aspectos. Assim, Deus sempre será glorificado. Verso 13, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confesseis quando ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelência, graça de Deus que em vós há. Graças, verso 15, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Inefável é um dom que, no caso, está querendo dizer que as palavras não conseguem descrever, é tão bom que não tem como falar com palavras. Ou seja, para vocês verem a importância que tem para Deus e para os homens, essa parte da mensagem. Embora Paulo diz que não seria necessário, porque é normal de um cristão não ser avarento. Não bate, não casa uma coisa com a outra. Não tem como um cristão ser avarento, amar o dinheiro. E o que acontece, uma reflexão que Deus trouxe para mim, é em Gênesis 1, se puder abrir por gentileza, em Gênesis 1. Gênesis 1 em diante. Vou ler e vocês acompanham a versão de vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Pode parar aí, por gentileza. O que acontece? Se você tem na sua mente, que eu acredito que Paulo tinha, porque ele é inspirado por Deus, que Deus criou todas as coisas, ele veio de Deus, ele sabe da sua pequenez perante o Criador, seria como, desculpe a palavra, mas seria meio que ridículo pensar que amar o dinheiro era alguma coisa. Para ele, por isso ele tem o pensamento de que, ora, o cristão e ser avarento não casa, não tem sentido. O cara serve o Criador, mas mesmo assim ele nega doar-se dos recursos que o Criador mesmo criou. Fica uma coisa sem sentido, não tem uma noção. Para vocês terem ideia, algo que Deus tocou no meu coração, abre suas Bíblias aí, por gentileza, agora, para fechar, por causa do nosso tempo, Provérbios 3, do verso 19 em diante. Muitas das vezes, o pai de família, o governador da casa, ele se encontra em dificuldades e já começa a pensar errado. Ora, não está sobrando, não tem como eu abençoar ninguém. Ora, não está sobrando, não tem como. A gente está pensando assim, já está errado. Né? Essas são as primícias de sua casa aqui. Deus quer que você se disponha, coloque no seu coração um sentimento de alegria, de amor ao próximo. Não faz sentido você pensar dessa maneira. Porém, no verso 3, 19 diz, se você tem esse problema, governador de sua casa, se você tem esse problema de não conseguir administrar, percebe que em Gênesis 1, Deus criou e administrou todos os seus recursos. Se você serve esse Deus Todo-Poderoso, é normal, seria você ter essa ciência e saber também manusear seus recursos.
Provérbios 3, verso 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Recursos da mão dele, ele mesmo criou. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Ele criou tudo e soube utilizar tudo. Se você serve esse Deus, irmão, peça dele sabedoria, conhecimento e inteligência da parte dele para que você consiga administrar os seus recursos e tenha em mente e coloque no seu coração o sentimento de que ajudar o próximo e ser cristão são semelhantes, gente, é a mesma coisa. Amém? Fique de pé no seu lugar que eu vou fazer a oração. Senhor, em nome de Jesus,